Olá, super terça-feira para você, dia 21 de julho de 2020, está no ar o Mais Notícias, o seu programa jornalístico aqui da TV Mais. Vamos juntos até o meio-dia com muita informação para você. No programa de hoje você vai acompanhar aí os números do coronavírus. Mato Grosso passou de 35 mil casos de Covid-19, mais de 35 mil casos, e já a Geisiane Lemes vai estar aqui comigo para destrinchar esses números, mostrar os novos números de mortes, se realmente a curva está na descendente e principalmente a taxa de ocupação das UTIs. Vamos saber como é que está a taxa de ocupação das UTIs nesta terça-feira. Você também vai acompanhar no programa de hoje, a Prefeitura de Cuiabá prorroga o toque de recolher para o dia 13 de agosto. O novo decreto que vai instituir essa nova data deve ser divulgado ainda hoje. E hoje nós vamos falar também sobre o tráfico de pessoas. A entrevista será com a Giovana Maria do Nascimento, ela que é coordenadora do Núcleo Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Já está aí a Giovana Maria do Nascimento, que daqui a pouquinho vai conversar com a gente. Bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Esse tema que é um tema polêmico, um tema muito preocupante para toda a sociedade. Tráfico de pessoas. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Uma medida provisória suspendeu a exigência do recolhimento do FGTS pelos empregadores. Eu vou conversar sobre esse tema com a advogada Lorena Gargaglione. Daqui a pouquinho a advogada Lorena estará participando aqui do programa para falar sobre esse tema. As empresas tiveram um período para não recolher o FGTS e agora, como fica a situação? Pagam tudo de uma vez, vão pagar parcelado? Daqui a pouquinho a gente vai saber da Lorena os detalhes desta questão aí. E participe aqui do nosso programa através do WhatsApp. Você sabe, cadê o WhatsApp no ar aí? 99615-4094. Pode colocar no ar aí pra gente, para reforçar aí a informação. Tá aí para você, ó. 99615-4094. Esse é o telefone para você mandar seu WhatsApp, mandar suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida em relação aos temas que nós abordaremos hoje, mande então o seu WhatsApp para a gente passar para os nossos entrevistados, tá bom? Muito obrigado desde já pela participação. E eu vou falar agora do nosso site, né? O site onde você fica sempre muito bem informado, que é o tvmaisnews.com.br. Cadê o nosso site? O site onde você pode assistir o nosso programa também. Enfim, completíssimo para você. Cadê o site? Prefeitura de Cuiabá prorroga toque de recolher até o início de agosto. Mato Grosso vai continuar distribuindo cloroquina, mas só com prescrição médica. O kit que vai ser distribuído a partir de agora nas unidades básicas de saúde não prevêem a cloroquina no kit. Só a azitromicina e... Azitromicina e qual outro, Geisiane? A ivermectina, né? A ivermectina e dipirona. Ivermectina, azitromicina e dipirona. Mas a cloroquina só com prescrição médica. Vamos ver mais para baixo um pouquinho, mais algumas informações. Médico responsável por kit Covid é internado em UTI com suspeita de coronavírus. Desembargador mantém quarentena obrigatória em Barra do Garças e Pontal do Araguaia. Notícias que vêm do interior do estado. Tem mais aí o que pra gente? Tem aí informações aí, variedades, tem a geral também. Nuvem de gafanhotos se aproxima do Brasil e bombardeio de agrotóxicos gera apreensão. Então são muitas as informações que você pode acompanhar no nosso site, o tvmaisnews.com.br. Quer ficar bem informado? Assista aí, acesse, né? Acesse. Quer ficar bem informado? Assista o nosso programa e acesse o site tvmaisnews.com.br. Agora deixa eu chamar a Geisiane Lemes, que vem trazer as informações do coronavírus para a gente nesta manhã. Os números caíram, Geisiane, como já é possível fazer essa avaliação? Estivemos no pico, estamos na descendente, houve um achatamento aí do pico, como é que está? Bom dia, Luiz, bom dia para você que acompanha o nosso programa. Então, infelizmente, os números reduziram um pouco comparado a ontem, né, comparado à última 24 horas, porém, o número continua sendo alto de pessoas confirmadas com Covid-19. Nas últimas 24 horas foram 1.000... O que tem diminuído é o número de mortes? Não, o número de mortes... Ontem,
de domingo para ontem foram 1.600 novas confirmações. De ontem para hoje foram 1.069 confirmações. Reduziu um pouco o número de novas confirmações, mas esse número ainda é considerado alto. E o número de óbitos, que estava na faixa de em torno de 35 óbitos por dia, nas últimas 24 horas, Mato Grosso registrou 38 óbitos por conta da Covid-19. E a taxa de ocupação, que estava em 98 ontem, né, nós falamos aqui nas UTIs do estado, agora está em 91%. Nós temos o balanço aí do número geral do número de Covid-19 no estado. No boletim da Secretaria Estadual de Saúde, conforme o boletim, são 35.673 casos confirmados e 1.386 óbitos por conta da Covid-19. Como eu falei aí, a taxa de ocupação em UTIs está em 91%. E dentre os 10 municípios que estão com os maiores casos de Covid são Cuiabá, com 7.698 casos, Várzea Grande, com 2.079 casos, Rondonópolis, com 2.468 casos da Covid-19. Esse balanço foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, Luiz. E nós temos a informação hoje também, que foi anunciada ontem pelo governo do estado, do centro de triagem da Arena Pantanal, que foi anunciado há 2 semanas atrás. E ontem o governador fez uma entrevista coletiva para a imprensa e informou que esse centro de triagem vai começar a funcionar nesta quinta-feira. Será feito o atendimento através de senhas. As senhas começarão a ser entregues a partir das 6 horas da manhã e será um local em que vai fazer atendimento de testagem de Covid, será feito consulta. Se o paciente testar positivo, ele já vai ser conduzido para o tratamento adequado. E a principal finalidade desse centro de triagem é reduzir o número de ocupação em leitos de UTI, porque se a pessoa for diagnosticada com Covid-19 com antecedência na fase inicial da doença, ela tem a possibilidade de tratar e não chegar a ocupar uma UTI. Então, conforme o governo do estado, a base média de atendimento ali no centro de triagem da Arena Pantanal vai ser de em torno de 600 pessoas por dia. Isso é uma novidade boa hoje para nós, né, Luiz? Super novidade. Eram essas as informações? Nós temos a novidade também do jornalista Alexandre Mota. Nós temos um vídeo aí para mostrar que ele recebeu alta da UTI. Desde o início do mês ele estava internado no hospital aqui de Cuiabá. E ele saiu da UTI e agora ele foi para o apartamento para continuar fazendo o acompanhamento, o processo aí. Ele fazia parte do grupo de risco por ser obeso, ter problemas cardíacos e ele teve 75% do pulmão comprometido. E esse vídeo aí foi o momento que ele recebeu alta da UTI. Então ele permanece no apartamento, mas para finalizar o processo de recuperação. Plena recuperação para o Alexandre Mota e para todos que estão nesse momento lutando pela vida num leito de hospital, numa enfermaria, numa UTI. Que todos se recuperem, a exemplo do Alexandre, e consigam essa graça, né, de sair do hospital com vida e superar esse vírus que está aí dizimando a nossa população. Então, muito bom essa boa notícia. Nós temos aí, inclusive, se você também curou da Covid-19, quiser mandar um vídeo para nós aqui do nosso programa para a gente mostrar, porque nós fazemos questão, né? É uma luta muito grande, é uma vitória muito grande, tanto para a equipe médica quanto para os profissionais de saúde e a família também. E aqui em Cuiabá, a prefeitura anunciou que vai começar a entregar os kits Covid em 14 unidades de saúde aqui da nossa cidade. Nós temos um vídeo aí que mostra um trecho da divulgação que foi feita pelo prefeito Emanuel Pinheiro. O kit Covid vem exatamente com esse objetivo, evitar a propagação, a disseminação e a evolução da doença do paciente logo que ele tem os primeiros sintomas. Por isso, aqui diante de vocês, eu quero apresentar e conversar com o Dr. Luiz Gustavo, que é médico, sobre os componentes do kit Covid. Ivermectina. A ivermectina tem mostrado estudos in vitro que diminuem a replicação viral. Azitromicina. O azitromicina é um antibiótico que ele vem ajudar nas infecções oportunistas e nas bactérias atípicas também no paciente que é acometido com Covid. Dipirona. A dipirona, analgésico, antitérmico, que pode ajudar também nos sintomas
de mialgia, febre no paciente. E, doutor Luiz Gustavo, esses medicamentos, eles só devem ter prescrição médica para aqueles pacientes que tenham os primeiros sintomas. Não é isso? O paciente que não tem nenhum sintoma deve procurar o kit Covid? Isso é importante dizer, prefeito, que isso aí não é o preventivo. Na verdade, é o tratamento precoce para pegar o paciente nos primeiros sintomas. Só será entregue o kit Covid para quem realmente tem os primeiros sintomas. Você vai a uma dessas unidades que está aqui, que está no vídeo, e vai ser bem divulgada. São 14 unidades básicas de saúde, repito, distribuídas por toda a cidade, exatamente para não ter aglomeração. Vai começar hoje, certo, o atendimento e a entrega, mas vai ser daqui para frente, então não precisa ir hoje desesperadamente, porque pode causar aglomerações, pode causar tumulto, e que não é isso que eu quero. Não é isso que nenhum de nós queremos. O que nós queremos é atender com respeito, com cuidado e com toda a precaução a população cuiabana. Então, esses kits vão ser entregues a partir de hoje, conforme disse o prefeito Manuel Pinheiro. Eu vou só reforçar aqui quais são as unidades de saúde que estarão disponíveis, mas essa lista também estará disponível no nosso site, que é o tvmaisnews.com.br. Vai estar no posto de saúde do Santa Isabel, Despraiado, do Grande Terceiro, do Dom Aquino, Centro de Saúde do bairro Jardim Lebron, Pedregal, Pedra 90, o Centro de Saúde do Parque Cuiabá, Tijucal, Parque O'Hara, a Clínica da Família do bairro CPA1, o Posto de Saúde do Três Barras, o Posto de Saúde do Jardim Moarama e o Centro de Saúde do bairro CPA3. Então, essas 14 unidades estarão entregando o kit Covid, aí, como o prefeito disse, para as pessoas que apresentarem sintomas e também tiverem aí uma prescrição médica. Eu acho que faltou nesse kit Covid aí a cloroquina, né? Foi feito um estudo aí recentemente, que brasileiro gosta de estudo feito nos Estados Unidos. Se falar para ele, olha, a Universidade do Ceará realizou um estudo com a cloroquina, ele não vai dar ouvidos. Agora falar assim, ó, Universidade Americana, americano testou, que maravilha, então agora é verdade, né? E uma universidade americana, até não sei qual que é, Oxford, né? Oxford testou aí a cloroquina e indica o uso dela. Eu não gostaria de ver a coisa não sendo utilizada por conta de política, né? Ah, fulano indicou, eu não vou usar. Beltrano falou que é bom, eu não quero. Eu acho que no momento que nós estamos vivendo de pandemia, não existe fulano e nem Beltrano. Existem sim, não existe eu e nem você, existem nós, né? E todos nós deveremos lutar aí pela vida, pela garantia de vida nesse momento tão difícil. Isso mesmo, Luiz. Luiz. Opinião, né? Isso sei que o opinador aqui é o Juarez Fiel, mas até eu vou conversar com ele depois sobre isso, ver qual a opinião. Ele é terminantemente contra a cloroquina, o Juarez, mas a gente vai perguntar para ele sobre isso daqui a pouquinho. É isso mesmo, Luiz. E eu vou trazer agora aqui as informações sobre o Brasil. O nosso país já passou mais de 80 mil mortes por conta da Covid-19. A gente tem um VT para mostrar aí sobre o balanço, como que estão o número de casos em alguns estados aqui do nosso país. O Brasil tem 2.121.000 casos confirmados de Covid-19, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. Ao todo, foram registradas 80.251 mortes. No último dia, foram 21 mil novos diagnósticos e 718 mortes. Já segundo o Ministério da Saúde, o país tem 2.118.000 casos confirmados e 80.120 mortes. Em 24 horas, foram 20 mil casos novos e 632 mortes. Em Alagoas, Maceió, shoppings, bares e restaurantes voltaram a funcionar nesta segunda-feira. O transporte coletivo também retornou com 100% da frota na capital alagoana. Em Pernambuco, também teve reabertura. Academias de ginásticas, bares e restaurantes da região metropolitana de Recife voltaram a funcionar após 4 meses de portas fechadas. No Ceará, Fortaleza, restaurantes agora estão liberados para funcionar de noite. O transporte intermunicipal voltou a funcionar com 100% da capacidade. Já em Santa Catarina, 111 cidades, entre elas Florianópolis, começaram a semana sem transporte público. A restrição vale por 2 semanas.
Os lotes do laboratório chinês Sinovac Biotech desembarcaram hoje no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. A partir de amanhã, a vacina chinesa contra o coronavírus começará a ser aplicada no Hospital das Clínicas, em São Paulo, em 890 voluntários da área da saúde. Em todo o Brasil, 9.000 profissionais da saúde participarão dos testes, que fazem parte de uma parceria entre o governo paulista, Instituto Butantan e o laboratório chinês. Essa é a terceira fase de testes. A estimativa é que ela seja concluída em 90 dias. Essa, então, é a nossa esperança, né, Luiz? Que dê certo essa vacina e que a população tenha acesso também a essa vacina que vai dar certo, assim acreditamos, né? Olha, é tudo de bom, né? Que essa vacina traga realmente a saúde que a gente precisa, né? Para a gente se libertar dessa pandemia e voltarmos ao novo normal, porque normal nunca será, jamais teremos aquele mundo que tínhamos antes da pandemia. Agora muita coisa mudou e muita coisa pode ter mudado para melhor, de repente. O importante é a gente voltar à normalidade. Gesiane, muito obrigado pela tua participação. Ok, Luiz. Bom dia. Bom dia. E qualquer novidade, qualquer informação nova, traga para a gente aqui. Ok, vou ficar acompanhando. Agora são 11 horas mais 16 minutos, 11h16, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para vocês. Temos imagens aí das câmeras da CEMOB. Escolhe uma aí para a gente ir com essa aí, ó. Essa aí é a Avenida Fernando Corrêa da Costa. Olha o movimento na Avenida Fernando Corrêa neste momento. É grande o movimento neste momento. Ali pertinho ali do elevado ali, né? Tá certo. Tem o posto ali à direita. Agora me localizei. Muito bem, vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Até já. Quem cuida também precisa de cuidados. Em tempo de coronavírus, o risco, a pressão e o estresse aumentam muito para os nossos profissionais de saúde. Pensando neles, a Prefeitura de Cuiabá criou o Cuidando de Quem Cuida da Gente, um programa pioneiro com vídeos, workshops e 4.800 atendimentos psicológicos e psiquiátricos para os nossos guerreiros seguirem cuidando da nossa gente. Nossa luta é pela vida. Prefeitura de Cuiabá. Estamos prontos. O espetáculo vai começar. Estamos de volta, 11 horas 18 minutos, 11h18. Você vê imagens aí da nossa querida Cuiabá. Vamos ver essa imagem aí da Avenida do CPA? Essa aí, olha aí a Avenida do CPA nesse momento. Vamos torcer para a câmera parar um pouquinho. Olha aí, ó. Movimento até que está tranquilo, né? Razoável. Movimento razoável para esse horário da manhã. Agora, ontem eu tive que sair de casa no final do dia. E a Avenida Fernando Corrêa da Costa estava completamente tumultuada. Tinha um congestionamento quilométrico ocorrendo ali entre a Avenida Beira Rio e a Carmindo de Campos. Praticamente começava a lentidão antes da Carmindo de Campos e ia até a Beira Rio. Então está complicado o trânsito, mas está complicado mesmo esse número muito grande de pessoas nas ruas nesse período de quarentena. Eu vou entrevistar agora a Giovana Maria do Nascimento, ela é coordenadora do Núcleo Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Giovana, bom dia, tudo bem? Obrigado pela tua presença aqui no programa. Obrigado. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia. Eu que agradeço a participação aqui no programa, né? Mais notícias. Muito obrigada pelo convite. Bom, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania lançou a campanha Coração Azul, né?
que visa fortalecer a rede de combate ao tráfico de pessoas em Mato Grosso. O que é essa... Vamos começar falando dessa campanha Coração Azul. Como é que ela vai funcionar? Então, dia 30 é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, instituído pela Assembleia da ONU para marcar a data da aprovação do Plano Global de Combate ao Tráfico de Pessoas. É também o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, instituído pela Lei 13.344, de 6 de outubro de 2016. Então, todo ano, nesse mês de julho, nós trabalhamos com a questão do combate ao tráfico de pessoas, para dar visibilidade ao tema, né, porque às vezes a pessoa pensa que a questão de tráfico de pessoas não existe, e não é verdade, né, o tráfico de pessoas existe, e por isso que nós estamos aí para trabalhar, para estar com a questão de prevenção, né, e combate ao tráfico de pessoas, não só o tráfico de pessoas, como a questão de trabalho escravo, que existe muito em todo o país, inclusive muito no estado de Mato Grosso, tá? Então, essa campanha, Coração Azul, ela trata-se de uma iniciativa de conscientização para lutar contra o tráfico de pessoas e seu impacto na sociedade. O que o Coração Azul representa? Ele representa a tristeza das vítimas de tráfico de pessoas e nos lembra a insensibilidade daqueles que compram e vendem seres humanos. O uso da cor azul das Nações Unidas também demonstra o compromisso da organização contra a luta a esse crime que atenta contra a dignidade humana. Então, é isso, né? A campanha vai funcionar como? Como é que as pessoas vão saber que está tendo uma campanha? Como que elas podem participar? Então, né, todo ano a gente fazia movimentações, né, mais de forma presencial, só que agora com essa pandemia, nós não estamos tendo condições de mobilização presenciais por conta da pandemia, por conta da aglomeração. Então, nós fizemos um planejamento para trabalhar a questão do tráfico de pessoas. Nós estamos iniciando nesse mês de julho, e nós vamos estender essa mobilização, essa campanha até dezembro, de forma virtual, né, capacitando. Ontem mesmo nós começamos um seminário que fala sobre o tráfico de pessoas, planejado pelo Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em parceria com a Univac. Então, nesse primeiro momento, nós estamos buscando fazer mais conscientização usando as redes sociais, né, entrando em contato com os municípios, vamos fazer capacitações virtuais, e assim que tiver liberado, que tiver melhor a questão da pandemia, nós iremos fazer uma mobilização mais, como que se diz, mobilizando, nós estamos com planejamento para estar fazendo conscientização com os caminhoneiros, adesivando os carros para dar visibilidade ao tema, e assim, nós estamos trabalhando esse ano mais de forma virtual por conta da pandemia. Os números do tráfico humano, Mato Grosso é rota, é afetado por isso, porque às vezes é uma temática bem distante do dia a dia, né? As pessoas não ficam sabendo desses números. Quais são esses números? Mostra pra gente, Giovana. Então, hoje, como você mesmo disse, Mato Grosso tem mais de 900 quilômetros de extensão de fronteira com a Bolívia. Isso facilita, né, uma rota que a gente sabe de tráfico humano, né? Nós temos dados sobre tráfico, mais assim de nível Brasil, né? De 95 a 2018, que Mato Grosso teve mais de 6 mil casos de trabalhadores libertados de trabalho para trabalho escravo, né? Que é uma também das finalidades do tráfico de seres humanos, tá? Trabalho escravo. Então, Mato Grosso é rota, né? Tem uma extensão grande de fronteira com a Bolívia, e isso facilita muito a questão do tráfico de pessoas, que isso existe, né? Por isso que essa campanha em julho a gente trabalha para conscientizar as pessoas que o tráfico de pessoas existe. E para qual finalidade que a pessoa é traficada? Para remoção de órgãos, para trabalho escravo, para adoção ilegal e muito para exploração sexual.
né? E não tem não tem pessoas, né? É mulheres, é homem, é crianças, é LGBT, são pessoas que são bastante vulneráveis, né? Que são vítimas de tráfico de pessoas. E as mulheres? Tráfico sexual, por exemplo. Existe isso acontecendo hoje? Em Mato Grosso? Existe muito. Existe sim. Muito. Mais de... Eu não estou com os dados aqui, mas, assim, o que mais acontece vítimas de tráfico para exploração sexual. Né? Entre mulheres, são 45% de vítimas são mulheres, e 29% são crianças e adolescentes para esse fim de exploração sexual. Grosso? Oi? Isso acontecendo em Mato Grosso, esses números são do nosso estado? Não, esses dados aqui, eles são nacional, né? Os de Mato Grosso não tem aqui no momento, fora aqui que nós fizemos, porque assim, o NETAP foi criado em 2016, mas assim, a partir de 2019, ele foi implantado no fato, né? Mas assim, os dados de Mato Grosso, nós temos o relatório aqui, mas até 2018, nós temos um total de... Não vou ter esse número para te passar agora, mas nós temos sim pessoas traficadas para esse fim no estado de Mato Grosso, sim. Giovana, muito obrigado pela tua participação aqui no programa. Sucesso, então, com essa campanha. Ela vai até o final de novembro, é isso? Isso, até dezembro. Só não ficou claro para mim como que as pessoas vão participar. Eu não entendi como que eu posso participar dessa campanha, como que eu posso ser um agente multiplicador dessa informação. Sim, então, essa entrevista já é um ganho para a gente, porque as pessoas já podem saber que existe essa questão do tráfico de pessoas, que não é distante da gente, né? E a campanha, se agora nós estamos mais trabalhando com os municípios, vamos, através de discutir o tema, gravar vídeo, encaminhar para os municípios, trabalhar com o pessoal da rede, e está acontecendo agora o seminário, onde foi a abertura, né, em parceria com a Univag, dia 22, às 17 horas, nós estaremos falando sobre o tema também, tráfico de pessoas, 24 e 27, né, através do Meet, não tem inscrição, é só acessar o link lá e no horário e participar, a partir das 17 horas. Tá, joia. E temos também os canais de denúncia. Né? Tem o canal de denúncia? Tem conhecimento que o outro está sendo traficado, nós temos os canais de denúncia, que é o Disque 100, o Disque 180, e o telefone nosso do NETRAP é o 99239-2092, ou pelo e-mail netrap@cetasc.gov.mt.gov.br. Então, se alguém tem algum... Repete o número do telefone para a gente. Repete o número do telefone. É um WhatsApp esse aí ou é um número de celular? Isso, é um WhatsApp. Funciona 24 horas, tá? Vamos colocar no ar aí, Diego. Prepara para a gente aí. Pois 65 99239-2092. Ou pelo e-mail netrap@cetasc.mt.gov.br. 99239-2002. 2092. 92. Isso. 2092. 99239-2092. Isso. Esse é um WhatsApp para denúncia também? Isso, além do Disque 100 e o 180. Isso, que é um canal nacional. Né? Está no ar aí para você, ó. 99239-2092. Isso. 99239. Que só o tracinho ficou no lugar ali. Conserta o tracinho para nós aí, para não confundir a cabecinha do pessoal aí. 99239-2092.
99239-2092, Disque 100 ou Disque 180 também. É isso? Isso mesmo. Querida, muito obrigado pela tua participação, sucesso nessa campanha Coração Azul. A gente sabe que a pandemia está trazendo um momento muito complicado para todo mundo, principalmente para esse tipo de trabalho que precisa acessar as pessoas, entregar adesivo, falar, né? O adesivo deve ser um coraçãozinho azul, né? E a gente entende que por conta da pandemia vocês vão ter que se reinventar. Mas a mensagem não pode ficar parada, né? A mensagem tem que caminhar. É verdade. A mensagem tem que chegar até as pessoas. Tem que chegar até as pessoas. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada, eu que agradeço. Um bom trabalho. Bom trabalho para você também. Vamos repetir o telefone aí. Bota para mim no ar aí. 99239-2092. Aí, agora sim. 99239-2092 é o telefone para você fazer denúncias referentes ao tráfico de pessoas, certo? Então, de repente, você tem alguma denúncia, algum caso, ou você está sendo assediada, você está sendo assediado, você viu aí o que a Giovana disse, boa parte dos casos as pessoas são levadas para trabalho escravo em outros países, em outros estados, em outros lugares. Então é um momento das pessoas se reunirem, se unirem e aproveitar essa campanha Coração Azul para fazer denúncias. Se você conhece alguém que está em situação análoga à escravidão, conhece alguém que está morando em Cuiabá, por exemplo, e que foi trazida para cá sem querer, sem o seu consentimento, então você faz a sua denúncia aí no 99239-2092, tá bom? Juarez Fiel, tudo bem? Tudo bem, Luiz Fernando. Bom Estamos dia. aqui. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tô de boa. Manda a pergunta aí, vem de lá. Tá muito devagar. Como é que é? Tá faltando o quê? Só porque você é contra a cloroquina? Hidroxicloroquina. Tá faltando é coragem para os nossos governantes. Mas eu falava ali antes no bloco anterior que você era contra a cloroquina e, na verdade, você é a favor, né? Sempre. Você é um dos defensores do uso da cloroquina. Luiz, e aí às vezes você me chama, né? Vamos ficar no território aqui. Mas a gente não tem como não citar bons exemplos. Vamos pegar Porto Feliz, em São Paulo, que começou lá em fevereiro, quando o prefeito, que é um médico, que eu tenho até o nome dele aqui, vocês procurem na internet, vocês vão encontrar, é o doutor Antônio Cássio Prado. Médico, em fevereiro, ele reuniu o grupo de médicos e, consensualmente, com exceção de 2, começaram com a hidroxicloroquina, mas no tratamento no início dele. O que aconteceu? Os 2 que não aceitaram tiveram o Covid. Não é que morreram não, mas tiveram o Covid. Então, Luiz Fernando, eu acho assim, falta coragem, porque esse kit que estão falando aqui, eu tomo, você já toma. Quer dizer, indo essa dipirona aqui, eu achei que iam receitar tubaína, mas não. Eu estou dizendo assim, Luiz, falta coragem, porque teve um problema com a hidroxicloroquina, lá em Manaus, quando o máximo era 400 miligramas e lá socaram 1.600, parece que algumas pessoas morreram. Mas é erro na medicação. O hidroxicloroquina, presidente Jair Bolsonaro, Davi Uip, que é secretário em São Paulo, Bruno Covas, parece que até Mauro Mendes aqui andou tomando, esse eu não posso afirmar porque eu não me recordo se... Mas eu digo assim, N exemplos, aliás, o Conselho Federal de Medicina já está concordando, tem estrutura do Exército trabalhando onde os prefeitos e governadores querem, está chegando a hidroxicloroquina para preventivo. Não deixa chegar na fase de intubação, meu amigo, que ali o bicho pega. Então eu acho que é política mesmo, não tem outro conceito que eu possa trazer aqui, porque contraindicação, esse medicamento, a hidroxicloroquina, Luiz Fernando, existe há 70 anos. Senhoras com mais de 80 anos tomam e nunca morreram por conta de uma medicação com dosagem médica. Sobre esse tema que a gente acabou de entrevistar agora, a Giovana Maria do Nascimento, que é coordenadora do Núcleo Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Qual que é a tua opinião sobre o que tem acontecido? Eu acho assim, pela entrevista, né, me surpreende os números serem de 2018 ainda. Você vê que o Brasil é desatualizado
em relação a esse tema, né? Tomara que agora, com a campanha Coração Azul, as coisas mudem, a sociedade se volte um pouquinho para porque quando você fala em 6 mil pessoas, parece muito pouco, né? E aí, não sei se é pelo número de pessoas afetadas pelo problema, mas me preocupa as estatísticas não estarem atualizadas. Há uma campanha muito forte, né, Luiz Fernando, a partir de março para cá, de redução de contato físico, né? Hoje nós aprendemos a nos cumprimentar de forma diferenciada, não nos abraçamos mais. Quer dizer, então os índices, a tendência é cair, né? Mas passada essa pandemia, esse é um assunto gravíssimo. Eu gostei muito da insistência sua para que nós façamos parte desse trabalho, contribuindo. Ela também quer que nós colaboremos com a questão da manipulação de jovens, de crianças sendo usada por bandidos, por traficantes. Isso faz parte do mundo do crime. E nós, com certeza, vamos estar aqui contribuindo e participando fortemente para alertar os pais e mães de família com o cuidado com as suas famílias, com as suas filhas, seus filhos, para que não caiam nesse mundo, porque lá não tem volta. Um abraço. Vai ter boa notícia hoje? Vai. Então você guarda ela aí, que daqui a pouquinho a gente conversa. Agora são 11 horas e 36 minutos, 11h36. Nós vamos para um rápido intervalo. Você que está nos acompanhando aí, vamos para mais um intervalo e voltamos na sequência com uma entrevista falando sobre essa questão do FGTS, que as empresas tiveram prazo para não pagar o FGTS por conta da pandemia, mas agora esse prazo está terminando. Como que vai ficar a situação dessas empresas? É o que nós vamos saber daqui a pouquinho, não saia daí. Eu volto em instantes. Até já. Uma massa de ar seco vai persistir sobre o centro-oeste do país nesta terça-feira, e o dia será marcado em praticamente toda a região por sol forte, calor e nenhuma chuva. Em Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 13% e 20% nas horas mais quentes do dia. Já nas demais áreas da região, a umidade relativa do ar pode chegar em níveis entre 21% e 30%. A mínima prevista em Brasília é de 13, a máxima de 26 graus. Muito calor em Cuiabá, com mínima de 22 e máxima de 37 graus. Vários estudos mostram que o mês de julho será muito difícil no enfrentamento ao novo coronavírus. E Mato Grosso é o novo epicentro da Covid-19 no centro-oeste, impactando diretamente em Cuiabá, cidade mais populosa e que recebe pacientes de todo o estado. Nesse momento, sua atitude é a arma mais poderosa. Vamos todos reforçar a prevenção. Nossa luta é pela vida. Prefeitura de Cuiabá. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas, tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br é mais que um site, é cultura. Estamos de volta, agora são 11 horas e 38 minutos, 11h38. Quero agradecer a audiência, agradecer você que está nos acompanhando aí pela internet, você que nos acompanha pelo Facebook ou pelo canal 17.1. Muito obrigado pela audiência, câmeras da CEMOB aí, Secretaria de Mobilidade Urbana, sempre circulando pela cidade, mostrando para você como é que está o trânsito, como que as pessoas estão se movimentando nesta manhã de terça-feira, dia 21 de julho hoje. Eu vou entrevistar agora a advogada Lorena Gargaglione, ela que é advogada tributária, e nós vamos falar. Tudo bem, Giovana? Muito obrigado pela sua presença. Lorena, desculpa, eu misturei as entrevistadas aqui, me perdoe, foi ato falho meu, tá? Doutora Lorena, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Bom dia.
Nós estamos com um probleminha de áudio, só dá uma verificadinha no seu áudio aí. Olha, foi falha minha agora. Então estamos empatados. Então vamos esquecer esses momentos de falha e vamos partir para a ação, né? Doutora... Olha, eu tenho uma confissão a fazer. Eu estava acompanhando o jornal, vi que você estava falando aí do novo normal. Eu confesso que eu sou uma pessoa super brigada com a tecnologia. Eu não sou das redes sociais, tenho entrado agora em dias de pandemia e tenho sentido uma dificuldade de adaptação enquanto a gente vai fazer despachos. Cada dia é um aplicativo novo e esses pequenos erros eu cometo sempre. A última sustentação oral que eu fiz, eu não consegui nem ligar a câmera. Eu falei, gente, mas vocês estão pelo áudio? Aí todo mundo, tá pelo áudio. Eu falei, então vamos continuar? Vocês me desculpem. Mas que bom que pelo menos aqui deu tudo certo. Graças a Deus. Mas esse novo normal, eu vejo alguns pontos positivos. Por exemplo, essa entrevista. Há algum tempo atrás, a senhora teria que sair do local onde a senhora está, vir até a TV, tem o deslocamento, tem o trânsito. Às vezes a pessoa não tem tempo mas ela tem tempo de parar ali um pouquinho e fazer a entrevista, né? Mas não teria o tempo necessário para fazer o deslocamento, esperar aqui na TV, entrar no ar, voltar. A gente fica com a impressão que o dia rende mais, né? Porque a gente pode fazer um despacho ou fazer uma entrevista do meu próprio celular, eu posso estar no meu carro, de compartilhar informação. E o que eu estou tendo um ponto positivo, uma impressão muito boa, é que o novo normal acelerou o que já iria ocorrer. A gente fatalmente já iria viver essa era 100% digital, só que a gente não esperava que fosse tão rápido. O que nos surpreendeu é que todo o poder de justiça, e aí eu digo porque atuo com isso e não posso dizer das outras áreas, mas o poder de justiça, o CNJ, os tribunais superiores tiveram um excesso de produtividade. Então, se adaptaram muito bem a essa realidade. A minha área, por exemplo, que é direito tributário, a gente está transitando e navegando muito bem, porque afinal a gente não tinha audiências, né? A gente tinha muitas sustentações orais e eu agradeço muito esse sistema, porque eu posso fazer várias da minha casa, uma seguida da outra. Agora, só fico aí com uma ressalva, que a gente estava participando num debate, eu fugi um pouco do tema da entrevista, mas acho que é um tema bacana, né? A gente estava participando de um debate com o presidente do STJ, e ele falou para as audiências criminais. Aí seria assim, possibilidade, ou, por exemplo, o tribunal do júri, onde a gente precisa de algumas sustentações. Mas, com exceção disso, o Poder Judiciário tem se adaptado muito bem, e aí eu queria registrar meus parabéns ao Poder de Justiça em relação a esse sistema que tem funcionado e acho que veio para ficar, né? Verdade. O cabelo e a barba branca já não tem como eu esconder a idade mais, né? Então eu já assumi. Mas lá Mas você é muito mais adaptado do que eu, viu? Tá de parabéns. Com certeza. Mas lá na década de 90, o Bill Gates escreveu o livro A Estrada do Futuro. E eu não esqueço desse livro, que foi o primeiro livro dele, onde ele falava que a tecnologia vinha para nos libertar. Mas ao longo do tempo, eu percebia que a tecnologia, na verdade, estava nos aprisionando, né? Porque a gente não estava tão liberto assim. E agora, com essa pandemia, parece-me que então a tecnologia caminha, como a senhora própria disse agora há pouco, para aquele ponto onde invariavelmente nós iríamos acabar, né, vivendo ele, mas houve uma aceleração disso, né? E hoje cá estamos fazendo essa entrevista via remoto, uma coisa impensada um ano atrás. Com certeza, com certeza. Olha, eu não vou dizer que eu não sinto falta um pouco do calor humano, mas estou muito confortável com essa possibilidade de uma entrevista assim, e agradecer muito o convite, Luiz Fernando, por me conceder esse espaço, e também para falar que tem várias webinars de temas incríveis. Eu vi aí do Coração Azul, eu fiquei super feliz com esse tipo de campanha. É uma campanha que deve mesmo ser compartilhada. E quando a gente leva isso para a internet, você estava falando da perda da liberdade, como a internet tomou uma proporção muito grande, né? A internet tem um fio de propagação que a gente até perde o controle. Então, essas campanhas, quando positivas, eu acho que elas têm que ser maciças e têm que chegar na internet para que daí se propague, né? Bom, vamos ao tema.
essa medida provisória que suspendeu a exigência do pagamento do FGTS por 3 meses, ela terminou? Como fica a partir de agora? Olha, a medida provisória 927, ela foi promulgada no final de março desse ano, e é importante, antes da gente entrar no tema, entender por que ela existiu, né, do porquê de existir dessa medida. Ela faz parte de um pacote de medidas do governo federal, lançado em decorrência do estado de calamidade, tanto pela OMS, quanto pela mensagem 93 aí da Câmara dos Deputados, encaminhada, né, pelo presidente da República e sancionada pela Câmara dos Deputados e pelo Congresso Nacional. Então, se não me engano, no dia 11 de março, o Brasil decretou também estado de calamidade. E aí o governo, pensando num pacote de medidas para fomentar a economia e, ao mesmo tempo, disseminar o combate o combate do coronavírus, lançou mão desse pacote. Ora, se tivéssemos mais empregadores, talvez em regime de home office, menos circulação de pessoas, menos contágio. Mas como vamos fazer isso se a gente não consegue abarcar a economia? Aí lançou-se mão de um pacote que agloba mais ou menos 750 bilhões do governo federal para que as empresas diminuíssem o impacto econômico na empresa, sabe? Tudo com o objetivo de que a empresa tenha um caixa, e a empresa tendo caixa não entraria em crise, né, teoricamente. Um dos pacotes de medida, um dos mais importantes, por sinal, porque reflete 8% aí do que o empregador é responsável por depositar mensalmente na conta do empregado, é o FGTS, né, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Bom, a gente sancionou essa medida, mais ou menos 22 de março, se não me engano, tá, de cabeça, me perdoem se errar, mas estou errando por dias, mas me recordo que foi no final de março, a medida provisória 927 de 2020. E a medida deu uma carência de 90 dias no pagamento do FGTS, o que muitos empregadores confundem com uma isenção. E aí a gente tem que bem diferenciar, porque isenção é uma dispensa legal do recolhimento do tributo. Ou seja, eu vejo que, por exemplo, o país não se normalizou, a economia não retomou, então o governo federal vem e fala, olha, em relação ao FGTS está dispensado do pagamento. Não foi o que ocorreu. E grandes empregadores nos consultam com essa dúvida. Eu não preciso pagar mais. Precisa, e inclusive precisa escriturar. E eu vou explicar mais um pouquinho sobre a diferença do pagamento e da necessidade de escrituração e declaração sobre isso, que gera essa pequena confusão. Então, a gente teve uma carência nos meses de março, que vence em abril, que vence em maio, e maio, que vence em junho, né? Então, retomou-se o pagamento a partir de 7 de julho, podendo ser parcelado em 6 vezes até 7 de dezembro. Então, aqueles 3 meses que deixamos de pagar de FGTS cumularam, e estão cumulando agora nos meses de julho a dezembro. Então, quando você narrou ali, me chamando, dizendo que o prazo estava terminando, na verdade o prazo já terminou. Terminou na data de 7 de julho para pagamento. Aí o governo também lançou mão de outros pacotes de medidas na data de 25 agora de julho, mas o FGTS não foi incluído nisso, foi incluído o PIS e COFINS e outros tributos federais. O FGTS não teve nova prorrogação. Então, a partir da data de 7 de julho, é importante deixar claro que os empregadores têm que voltar e começar a pagar aí a guia do FGTS. O Juarez Fial tem uma pergunta para a doutora Lorena. Juarez, fala, Fial. Bom, Lorena, primeiro eu quero te agradecer porque você me traz um estímulo muito grande, né? Pela sua idade e a única diferença minha e do Luiz Fernando é que eu não tenho barba branca e nem cabelo branco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas a adaptação a essa ferramenta aqui, você imagina, você me dá uma contribuição muito grande e me estimula a eu continuar aqui na perseguição aqui para conhecer melhor. Mas a pergunta é a seguinte, Lorena, não tem como nós exigirmos pagamento de fundo de garantia se fizermos analogia do quê? Do Coronavoucher, que já se prorrogou 60 dias. Quer dizer, então, a pergunta é assim, claro, você não tem agora como concordar comigo do ponto de vista de legislação, mas o governo vai ter que mexer
nesses prazos, porque tudo está sendo prorrogado. Então não tem como você querer exigir que o fundo de garantia seja diferente. Essa é uma opinião. E qual é a tua opinião sobre isso? Você não acha que vai haver uma alteração de datas também? Olha, eu vou ser bem honesta. Eu acho que se o governo tivesse que alterar o FGTS, já teria que ter feito isso no dia 25 de junho, quando fez a grande maioria das prorrogações. Nos chama atenção porque todo o pacote de medida lançado pelo governo federal foi muito tímido, bem tímido mesmo para o empresário. Não é isso que vai fazer uma empresa se sustentar no mercado ou não quebrar em decorrência da pandemia. Eu particularmente acho que o governo tinha que fazer um novo refis ou dar um prazo maior de pagamento para essas empresas. Acredito que o ano de 2020 acabou e as empresas que não se prepararam para essa nova realidade estão sofrendo muito e vão sofrer ainda mais. O que eu penso é que, infelizmente, o governo não prorrogou o FGTS com a expectativa e observando os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, onde o serviço do comércio já está se restabelecendo. Então, o governo tem uma falsa impressão que estamos voltando ao normal, pelos grandes centros já terem retomado as suas atividades, esquecendo daqueles centros pequenos, por exemplo, Mato Grosso. Meu escritório entrou em home office, a gente foi até um pouco antecipado, no dia 13 de março, porque a declaração aí de pandemia foi no dia 11, nós entramos no dia 13, algo assim. E até hoje estamos em home office. O comércio voltou em pouquíssimos dias, muito penalizado, porque estamos nesse regime de quarentena. Aqui travou. Ou voltou? Voltou. Voltou, né? Voltou. Mato Grosso está um pouco penalizado porque a gente está nesse regime de quarentena há um tempo maior. Então, nossas empresas estão sofrendo um pouco mais. Eu acho que o governo federal tinha que olhar com mais cuidado para esses estados, onde estão atingindo o pico do coronavírus agora, como é o caso de Mato Grosso. E que para esses estados, tudo bem, não vou estender a nível nacional, porque tem São Paulo, que já retomou as atividades, Rio de Janeiro, que já retomou as atividades, e afinal o valor da FGTS representa no caixa do governo, né? Tem uma grande representatividade. Mas para esses estados que estão passando pelo período crítico agora, sim, teria que se lançar um pacote de medida, inclusive diferenciado, porque Mato Grosso encontra-se numa situação diferenciada dos demais estados federativos. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho triste, muito triste o que tem acontecido. Não vou dizer que é o fim da nossa esperança, e mais uma vez eu saúdo aí o Poder Judiciário, porque nesses momentos, onde o empresariado vai buscar socorro, novamente vai atravessar a porta do Poder Judiciário, bater na porta do Poder Judiciário e clamar socorro. Olha, o governo federal não estendeu ou não prorrogou. Nós entendemos que o governo precisa de receita, mas Mato Grosso viveu esse momento diferenciado e continua vivendo em regime de quarentena. Então, para esses estados, olhem para ele com mais carinho e atenção, e aí a gente clama, né, uma tutela, uma medida para que se prorrogue novamente. E é isso que grande parte das empresas tem feito, e até hoje eu vi 2 decisões favoráveis quando a empresa conseguiu sensibilizar por essa diferença de regionalidade. Então, colocando aí a realidade do que acontece no dia a dia. Então, mais uma vez, é o Poder Judiciário que vai resolver a ineficiência do Executivo. Então, Lorena, eu ia exatamente falar sobre isso. Não tem como. Quem tiver que recolher agora vai entrar na justiça e vai se acumular processo no judiciário. Não tem outro caminho. Você não transforma pães. Não tem receita, ninguém trabalhou, está todo mundo parado. Então, com certeza. Infelizmente, isso vai acontecer. Eu só acho importante fazer uma observação, que é muito importante mesmo, para que os advogados também não patrocinem causas onde a empresa pode pagar e simplesmente ela não quer pagar para ganhar um dinheiro em caixa. A gente não pode ter essa irresponsabilidade. O advogado tem um papel muito importante nesses dias de pandemia, que é selecionar o tipo de causa, ver aqueles clientes que realmente necessitam, aquela empresa que está com risco de fechar as portas, essa empresa eu vou abraçar e vou buscar o judiciário e vou atrás do direito dela. As que podem, as que diminuíram, todo mundo teve uma frustração de receita, óbvio, todo mundo teve.
tem setores do agro que estão alavancando um pouco mais por conta do dólar que está muito alto. Mas com exceção disso, todas as empresas tiveram uma frustração de receita na órbita de 30%, o que não inviabiliza a atividade profissional. Então, essas empresas têm que pagar o tributo, inclusive como forma de solidariedade, para que o governo se reestruture e consiga fazer melhores pacotes de combate à disseminação do coronavírus. É um tipo de empresa. Agora, aquela empresa que está com risco de fechar as portas, aquela empresa que a frustração de receita inviabiliza a atividade econômica, é essa empresa que a gente tem que buscar socorro do Poder Judiciário. O que eu vi é que o Judiciário ficou muito crítico com isso, porque muitas empresas procuraram o Poder Judiciário sem juntar extrato, sem juntar que estava passando dificuldade, simplesmente porque queria ser enquadrado no benefício que o governo federal deu para determinados segmentos. Por exemplo, o governo federal deu para empresas do Simples Nacional postergação de pagamento da guia, né? Então, empresas do lucro presumido queriam também, mas queriam a qualquer custo, sem comprovar que aquilo ali estava inviabilizando a atividade profissional, o que eu acho uma vergonha sem tamanho. Se puder ficar essa crítica também. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Foi ótimo o nosso papo, desde o início até agora. E vou deixar o convite para um retorno. Agora que a senhora já está familiarizada a essa tecnologia, um retorno não será tão difícil assim, né? Muito obrigado. É verdade. Olha, Luiz Fernando, mais uma vez eu que agradeço o carinho do convite. Eu que agradeço. Conversei com a advogada tributária Lorena Gaglione. Muito obrigado pela sua participação. Juarez Fiel, tem tempo ainda para você dar a boa notícia do dia. Vai lá. Bom, Luiz, agora é verdadeiro. O governo federal dá entrada hoje, às 14h30, no Congresso Nacional, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente da Câmara, no projeto de reforma tributária que virá em 3 partes. Essa primeira, Luiz Fernando, é o IVA dual. É impostos federais e estaduais unificando esses impostos. Deve oscilar em torno de 11% a 12%. Como nós temos um ICMS hoje aqui na faixa de 18%, então as coisas vão ter que se ter muito cuidado nessa transição, porque as receitas do Estado diminuirão. Sempre está se falando mais Brasil, menos Brasília, agora é menos Estado, que os governos não brinquem, porque a coisa é para valer. Então, a reforma tributária dá o primeiro passo e não tenha dúvida, tem que se ter o cuidado de não se brincar com o recurso público, porque a conta vai chegar e sempre arrebenta no lombo daquele que trabalha e daquele que paga os impostos. Então, fica aí a esperança de que nós tenhamos um Estado menos burocrático, com respostas mais efetivas para a sociedade, e esse é o primeiro passo da reforma tributária que eu espero que o que aconteceu na reforma da Previdência venha agora para a reforma tributária e cheguemos até a reforma administrativa, que ali também tem outro buraco que é um poço sem fundo. Mas vamos pela tributária na primeira etapa de 3 que haverão. Juarez, obrigado pelas informações, sucesso para você, um bom dia. Obrigado, Luiz Fernando. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a audiência, agradecendo o carinho de vocês. Voltamos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, se Deus quiser, com mais um Mais Notícias.